Bom, vamos começar a aula então. Olha só, nós vamos ver hoje herança e encapsulamento e objeto tipado, tá? Um vetor de objetos tipados. Então, como é que funciona a coisa? Eu estou aqui com esse diagrama de classe, né? Que a gente vai fazer agora. Vou tirar o frame dele aqui. Só para explicar herança, beleza? Herança é quando você identifica a frase é um tipo de alguma coisa. Isso é herança, beleza? Então, quando você identifica que uma classe é um tipo de outra classe, você tem que aplicar ali uma herança. Exemplo, animal, aí eu tenho aqui cavalo e coelho, beleza? Então, o cavalo é um tipo de animal, certo? Coelho é um tipo de animal, beleza? Estão entendendo a jogada? Então, deixa eu tirar essa birosca daqui. Cadê atributos? Paguei. Então, a herança, ela é mostrada lá na análise por uma seta dessa daqui, ó. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho duas setas, ok? Significa que cavalo herda de animal, ou seja, cavalo é um tipo de animal. E coelho herda de animal, coelho é um tipo de animal. Tranquilo? Beleza. Continuando então. Quando eu leio daqui para baixo, beleza? Eu leio do animal para o coelho, eu estou fazendo uma especialização. Eu estou partindo de animal para coelho, que não é qualquer tipo de animal. Eu estou falando de um animal específico, beleza? Então, é uma especialização, ok? Quando eu desço essa leitura aqui, ó. O contrário também acontece. Quando eu subo essa leitura lá, estou falando de cavalo para animal, beleza? O contrário é chamado de generalização. Eu estou partindo de um animal específico para falar de animal, beleza? Tranquilo? Para que serve a herança? Bom, a herança vai servir, entre outras coisas, para que eu não programe a mesma coisa em mais de um lugar, certo? Então, se o cavalo se locomove, come, bebe, dorme, e o coelho também faz a mesma coisa, eu posso colocar esses métodos dentro da classe animal. Por quê? Porque isso é comum para todo animal, comer, beber, se movimentar, é comum, não é? E aí eu posso colocar na classe cavalo somente operações que o cavalo faz. Eu posso colocar na classe coelho somente operações que o coelho faz. Beleza? Tranquilo isso? Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um diagrama de classe e a gente vai implementar ele. Então, e aí em determinado momento nós vamos implementar a herança. Ok?
Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, vou criar uma classe para ser a superclasse. Essa classe, ela vai ser uma classe de automóvel. Não vou criar uma classe de automóvel não, que eu não entendo nada de carro. Vou criar uma... tem que ser de alguma coisa que eu entenda. Vamos lá. Vou pegar aqui, eu vou fazer uma classe... É um exemplo que eu já usei, mas vamos fazer uma classe aqui, ó, funcionário. Aí, eu tenho... No funcionário, eu tenho vários atributos aí, né, que eu posso colocar para o cara, né? O número de matrícula dele, eu posso colocar aqui, ó, o nome, vou colocar aqui e-mail de contato, e aí tá bom, senão vai ficar muito grande, tá? Eu já vou colocar aqui o estereótipo de que esse cara é uma entity. Então vocês já sabem que funcionário tem getSet. Beleza? Aí eu tenho uma determinada função na minha empresa que eu preciso de um funcionário especializado. Beleza? Imagina o seguinte, eu tenho um funcionário lá, servente. O que o servente faz? Ele faz limpeza. Ponto final. Então, se eu tiver só o nome, o e-mail e a matrícula dele, tá jóia. Por quê? Porque nesse caso, esse tipo de funcionário, ele não vai ter nenhuma qualificação específica. Eu posso contratar um cara que tem faculdade para ser servente e posso contratar um cara que não terminou o primeiro grau. Então, ele não tem que ter, para minha empresa, eu não exijo que ele tenha uma formação, um curso ou uma habilidade específica para desempenhar o papel dele de servente. Beleza? Beleza. Aí, eu preciso de contratar, por exemplo, um engenheiro, engoli uma letra, engenheiro civil. Beleza. O engenheiro civil, ele vai fazer, obviamente, plantas de obras e tudo mais. Só que para o engenheiro civil poder trabalhar, ele tem que ter o número do CREA. Beleza? Coisa que o funcionário normal lá não precisa ter. Então é só o engenheiro civil que tem que ter. Então eu vou colocar aqui para ele, ó, opa, não é estereótipo, deleta. Aqui vai ter o estereótipo também, eu já vou colocar de uma vez. Eu vou ter um atributo lá para ele, que é o CREA. Beleza? Vou colocar aqui, ó, que é do tipo string, para a gente já ir acertando aqui, ó, string, aqui a matrícula pode ser, esses dois aqui são strings. Beleza. E aí eu tenho na minha empresa vai ter uma garçonete. Pronto. Garçonete. Qual atributo a garçonete tem que ter? Além das coxas grossas e conseguir pegar qualquer objeto no chão sem dobrar o joelho, porque o uniforme é um vestido curto. Então, o que a garçonete tem que ter lá de
de específico para ela poder trabalhar como garçonete. E aí? Vamos lá, ela tem que ter feito, sei lá, um curso de hotelaria. Beleza? Porque aí ela tem que saber servir, ela tem que saber a posição de talheres, ela tem que... Não é uma simples garçonete, é uma garçonete sofisticada. Não é aquela que vira para você chupando chiclete e pergunta se vai querer comer ou quer que embrulha. Né? Vai ser uma garçonete, uma coisa mais bacana. Então, eu vou ter lá uma garçonete e eu vou colocar lá o atributo nela, curso de hotelaria. Essa garçonete aí vai ser boolean, né? Ou ela tem ou ela não tem. Beleza? Vou deixar a garçonete aqui também, ó, com estereótipo de entity, para a gente saber que tem que fazer lá gets e sets nela. Veja bem, garçonete é um tipo de funcionário? Sim. Engenheiro civil é um tipo de funcionário? Sim. Então, tanto o engenheiro civil quanto a garçonete, eles herdam de funcionário. O que vai me fazer essa herança? Essa herança vai fazer com que o engenheiro civil também tenha matrícula, nome e e-mail. Vai fazer com que a garçonete, além de informar se ela tem curso de hotelaria ou não, vai informar se ela tem matrícula, nome e e-mail. Certo? Então, veja bem, na superclasse, super não é que ela é mais forte, mas é a classe superior, ela está no nível superior. Na superclasse, que é o funcionário, eu coloco ali atributos e métodos que são comuns a todas as classes daquele tipo. Na subclasse, ou seja, na classe especializada, vai entrar somente os atributos ou os métodos que são específicos daquela classe. Aí vou pegar um negócio assim, ó, uma coisa que vai ter em todas as classes. Vou pegar um exemplo que a gente já vai fazer um outro tipo de polimorfismo. Ó, vou pegar aqui, ó, todo funcionário tem horário de almoço. Beleza? Todo funcionário tem. Porém, aqui na minha empresa, horário de... eu vou colocar aqui, deixa eu apagar esse cara, eu vou colocar como método, tá? Só para melhorar o negócio. Vou colocar aqui, olha, uma operação almoçar. Tá? E vou colocar aqui também uma operação almoçar. E aqui uma operação almoçar. Oi. Pode. Deixa eu só terminar essa frase aqui e aí vocês já vão. Qual é a ideia aqui? Todo funcionário para almoçar, certo? Então eu precisava colocar um método almoçar nos 3? Em teoria não. Mas se o engenheiro ele almoça fora da empresa, porque geralmente ele almoça com o cliente, ele vai almoçar de uma forma diferente, ele vai ter mais tempo para almoço, ele vai ter uma implementação de almoçar diferente. A garçonete já está dentro do local que prepara a refeição.
Então ela não precisa sair do local dela de trabalho para almoçar. E os demais funcionários almoçam no, vamos dizer assim, no refeitório da empresa. Beleza? Então veja que eu vou implementar o método almoçar para o engenheiro de uma forma, para a garçonete de outra forma e para os demais funcionários de outra forma. Entendeu? Então eu vou ter um polimorfismo do método almoçar. Ele vai ser implementado aqui, aqui e aqui, porém ele vai ser implementado de formas diferentes. Beleza? Isso pode acontecer. Esse polimorfismo se chama sobrescrita. Eu escrevi o método almoçar aqui por cima, aqui em cima, porém a classe engenheiro civil ela não vai usar esse método almoçar, ela vai usar esse aqui. Por quê? Eu escrevi por cima, sobrescrita, escrevi por cima. Então esse cara vai usar esse aqui. A garçonete vai usar esse aqui, escrevi por cima. E eu posso ter um outro funcionário, qualquer um outro tipo de funcionário que não tenha o método almoçar implementado. Então pode ser que eu, por exemplo, eu retire o da garçonete. Então a garçonete ela vai almoçar conforme os demais funcionários. Eu não sobrescrevi o método almoçar nela. Beleza? Estão entendendo a ideia? Beleza, a gente vai dar uma pausa aqui. Quando a gente voltar, nós vamos implementar isso aqui. Beleza? Falou então. 15 minutos, hein? Então, continuando. Beleza? Vamos lá. Eu vou fazer, então, a gente vai começar a fazer as 3 classes. Beleza? Estou abrindo aqui o NetBeans. Vou fazer lá a minha aula 4, né? Novo pacote, aula 04. Finalizei, beleza. Obviamente eu vou criar primeiro a classe funcionário, né? Funcionário. E vou criar dentro dela os métodos que eu preciso. Então, ó. Aliás, os atributos, matrícula, nome e e-mail. Então, lá, private int matrícula, private string nome, private string e-mail. E aí, eu vou criar aqui os métodos get primeiro e depois o set. Public int get matrícula, return this.matrícula, public string get nome, return this.nome e public string get mail, return this.mail. Beleza. Agora eu vou criar os métodos set. Public void set matrícula, string matrícula, aliás, int, né? Int matrícula. E aí vai this.matrícula, opa, recebe matrícula. Próximo é public void set nome, string nome, this.nome,
recebe nome. E por último, public void set e-mail, string e-mail, e aí this.mail, recebe e-mail. Beleza, criei a minha classe de entidade lá para funcionário, beleza? Aí agora eu vou fazer a minha classe engenheiro civil. Então, ó, eu vou lá no meu pacote, o botão direito, novo classe Java, e vou criar lá a classe engenheiro civil. E aí, a minha classe engenheiro civil, ela já herda de funcionário. Então, como é que eu vou fazer a herança? Eu vou de cara fazer isso aqui, ó. Extends, tá? Esse extends indica a herança, ou seja, aquela seta com a flecha, a ponta da seta fechada. Extends funcionário. Então eu já herdei de funcionário. E aí agora eu vou colocar lá o private, deixa eu ver só como é que tá aqui, string, né? Private string crea. E aí eu preciso criar um get e um set para esse crea. Então public string get crea, return this.crea e public void set crea. Vou passar como parâmetro um crea e aí eu jogo ele na variável. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um método construtor para cada classe, só para ficar mais fácil de... eu vou fazer agora a classe garçonete, ficou faltando ela. Então, ó, botão direito, novo, classe Java, eu vou criar a classe garçonete. Novamente, ela herda de funcionário. Então lá, extends funcionário, ela herdou e ela tem lá o parâmetro curso de hotelaria. A chave tá aí? Ah, tá. Beleza. Então, ó, public boolean curso de hotelaria. Então lá, private boolean get curso de hotelaria, return this ponto curso de hotelaria. E o private, aliás, não é private, eu tô maluco aqui, ó. Aqui é private e aqui é public. Desculpa, public void set curso hotelaria. E aí eu tenho aqui como parâmetro um boolean curso hotelaria. E aí eu vou colocar lá o this.curso hotelaria recebe curso hotelaria. Beleza. Criei. Eu vou fazer os métodos construtores para esses caras. Então o primeiro método construtor vou fazer aqui em funcionário, public funcionário. Esse vai estar vazio, eu não preciso fazer nada com ele.
Tá certo? Vou deixar ele até assim, ó. Vou criar mais um método construtor para ele, que é o método que eu passo a galera toda. Então vou passar aqui, ó, int matrícula string nome e string e-mail. E aí eu vou colocar os valores lá. Matrícula recebe matrícula, nome recebe nome e mail recebe mail. Beleza? Beleza, criei aqui. Vou criar na classe engenheiro civil dois métodos construtores também. Então, como o método construtor é bem parecido com esse, eu vou copiar esses dois aqui, ó, e vou colar lá. Só que, obviamente, eu tenho que mudar o nome do método, né? O método construtor aqui é engenheiro civil. E aí, aqui não é mails, né? Aqui ficou mails, aqui está errado. É mail. E aí, no engenheiro civil, eu vou colocar, além disso tudo aqui, ó, string CREA. Beleza? Então, olha lá. Tá vendo que tá dando erro aqui? Por que tá dando erro? Porque esse cara aqui, ó, ele é privado. Tá vendo? Esses atributos que estão na classe superior, eles são privados. Então, eles só são vistos dentro da própria classe. E aqui, na subclasse, eu não consigo ver esses caras. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Set matrícula, e aí eu passo a matrícula. Certo? Olha lá, a mesma coisa, olha lá. Set nome, e eu passo o nome. Set e-mail, e eu passo o e-mail. Tá vendo? Eu tô setando esses caras, matrícula, nome e e-mail, no engenheiro civil, mas esses caras estão na classe de cima. Eles estão na classe funcionário. Olha lá. No método construtor do engenheiro civil, eu já estou setando matrícula, nome e e-mail. E eu tive que setar, eu tive que chamar o método set, porque esses atributos aqui, ó, são privados na classe funcionário. Então, por causa disso, ao invés de eu acessar direto a variável, eu tive que chamar o método set. Beleza? Então lá, eu criei, e agora o único que está aqui dentro dessa classe é o dis.crea, que recebe CREA. Beleza, tá lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para garçonete. Então vou copiar os dois métodos construtores, vou colar aqui na garçonete, né? Obviamente eu vou ter que trocar o nome do método, porque o método construtor tem que ter o mesmo nome da classe, e aqui a garçonete, ela não tem o CREA. Então aqui, ó, é boolean e é curso hotelaria. Beleza? Então aqui, ó, é dis.curso hotelaria, curso hotelaria. Beleza. Criei as três classes com seus métodos construtores. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou criar uma classe principal para eu trabalhar com esses caras, com esses valores. Beleza?
Então, eu vou criar uma classe principal só para mostrar como que usa, e depois eu vou criar uma classe, uma outra classe, que vai ter realmente os métodos todinhos para a gente poder inserir, alterar, excluir e consultar funcionários. Tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vou criar então a primeira classe principal, só para vocês verem como é que usa. Vou chamar essa classe de principal simples, tá? Eu vou criar ela da forma mais simples possível para vocês verem como é que usa. As outras classes lá com a herança, tá? Essa classe principal simples, eu vou ter que ter um método main nela. Então, olha lá, public static void main string args. Nessa classe principal, eu vou ter um funcionário. Então, olha lá, funcionário igual a new funcionário. Aí eu posso escolher qual dos dois tipos de funcionário. Então eu posso pegar aqui, ó, esse funcionário, ou posso pegar e fazer um método construtor simples de um funcionário. Então, por hora, eu só vou criar a variável funcionário, tá? Então, ó, funcionário, a variável engenheiro civil, e a classe e a instância de garçonete. Beleza? Oi? Engenheiro? Nossa, saiu com M, maluco, o nome da classe. Ó, vou trocar aqui. Eu não tinha visto. Refatorar, renomear. Aí eu vou colocar aqui, ó, engenheiro com H. Vou mandar refatorar. Ele já refatorou para todo mundo. Beleza? Inclusive na minha classe principal já saiu lá o engenheiro certinho. Obrigado. Fazer igual a tia da quarta série. Eu deixei errado de propósito, só para ver se você estava prestando atenção. A meio quilo invejosa já está falando que era mentira, mas a Mona Lisa estava prestando atenção. Vamos lá então. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um funcionário, ó, igual a new funcionário. Eu vou poder fazer isso aqui para ele, ó, matrícula 1, nome Mona Lisa, e porque você é a garçonete, a Mona Lisa, e o e-mail mona arroba já recebeu vários e-mails, né? Mona arroba perigosa.com. Tá lá. Ah, não. Mona arroba a mais perigosa.com. Tá lá, criei um funcionário. Beleza? Eu posso criar aqui um outro funcionário assim, né? Funcionário igual a new funcionário, deixar assim, e aí fica, ó, funcionário ponto 7 matrícula 2, tá? Funcionário ponto 7 nome Luana, funcionário ponto 7
E-mail. Vou deixar o pessoal falar aí e a gente continua. Só de sacanagem o e-mail é... Opa, deixa eu ver aqui. Luana... luanasorvete.com. Aí eu vou criar aqui um engenheiro. Engenheiro civil igual a new engenheiro civil. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. 3. Quem quer ser engenheiro? Quem quer ser engenheiro? Meio quilo. Pode ser o e-mail. Meio underline quilo, que o pessoal gosta do underline no e-mail, né? @ palestra do professor bonito.com. E aí tá faltando eu colocar o CREA, que vai ser 1, 2, 3. Pronto, o CREA do cara lá vai ser 1, 2, 3, ponto e vírgula. Beleza, lá, criei um engenheiro. E agora garçonete. Não, a outra foi, os dois foi funcionário. Garçonete igual a new garçonete. Aí a garçonete é a funcionária 4. Gabi. Gabizinha @doalém.com. E aí, curso de hotelaria true. A Gabi fez o curso de hotelaria. Então, é mesmo? Mas gente que não é do curso? Mas o que fizeram? Ah, tá ficando famosa, hein? Tá ficando famosa. Tá vendo? Então, olha só. Veja que na garçonete eu coloquei lá o valor de ela ter curso de hotelaria. No engenheiro civil eu já pude colocar o valor do CREA dele. Então a gente já economizou, né? De duas formas. Primeiro, que se eu fosse criar um funcionário, uma única classe funcionário para atender todos os tipos de funcionário, eu teria um monte de atributo na classe funcionário que a maioria deles ia ficar sem preencher. Imagina, eu tenho um funcionário que precisa de carteira de motorista, eu preciso de um funcionário que tenha curso em inglês, outro funcionário que tenha CREA, outro funcionário que tenha um curso X, Y, Z. Então, eu ia ter na classe do funcionário um monte de atributo que provavelmente cada funcionário não iria preencher todos aqueles atributos. Então é preferível eu ter esse esquema de herança, e aí eu tenho uma customização melhor do que cada funcionário precisa ter em cada ação dele, tá certo? Eu não vou implementar o método almoçar, porque o método almoçar foi só para exemplificar que eu poderia fazer uma sobrescrita lá. Então, eu vou começar a trabalhar na segunda parte da aula, que é o vetor de objetos tipados. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou até fazer nessa classe de forma simples e depois eu vou fazer numa outra classe. O que acontece? Eu preciso ter tá vendo que eu criei aqui? Vamos voltar lá. Vocês estão vendo que eu criei aqui, olha, eu criei um funcionário, o segundo funcionário, o terceiro funcionário
e o quarto funcionário, certo? Beleza? Eu criei 4 funcionários. Então, eu tenho que colocar esses funcionários dentro de um vetor. Beleza? Quero colocar esses funcionários dentro de um vetor. Então, eu vou criar um vetor, uma variável, que é um vetor de objeto. Ou seja, é como se fosse lá uma matriz. Só que é de um objeto específico. Então, como a gente viu na parte da análise aqui, o engenheiro civil e a garçonete são tipos de funcionário. Então, significa que eles fazem parte da classe funcionário. Eles são uma parte da classe funcionário. Lembra? Parte todo. O todo é funcionário. Todo mundo ali é funcionário. E a parte é cada cargo de funcionário. Cada título de funcionário. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor de objetos. Olha só. Vou criar aqui, ó, list funcionário. Vou chamar ele de funcionários. Igual a new ArrayList de funcionário. Beleza? Então, vou colocar tudo como ArrayList aqui já de uma vez. Tá. Beleza? Olha o que eu estou padronizando. Toda vez que eu criar um vetor de objetos, eu vou colocar o nome da variável no plural. Toda vez que eu criar um objeto único, eu vou colocar a variável no singular. Tá beleza? Então, ó, esse funcionários é uma lista de funcionários. Beleza? Então, nessa variável funcionários, eu só consigo colocar objetos do tipo funcionário. Eu posso colocar dentro dessa lista de funcionários um engenheiro civil? Sim ou não? Quem vota que sim? Quem vota que não? A maioria não vota porra nenhuma, né? Mas vamos lá. Eu posso colocar. Por quê? Porque o engenheiro civil é um tipo de funcionário. Beleza? É diferente, se eu não tivesse herança, eu não poderia colocar um engenheiro civil, porque ele ia ser um outro objeto. Mas agora ele é um tipo de funcionário. Então eu posso colocar ele dentro do vetor. Tá beleza? Estão entendendo? Então olha só, eu vou fazer o seguinte, olha lá, ó. Criei aqui, ó, um funcionário normal, aí eu vou fazer, ó, funcionários ponto add e adicionei o funcionário. Aqui, ó, de novo aqui, ó, criei o outro funcionário, ó, funcionários ponto add, criei outro funcionário. Aqui, ó, criei um engenheiro civil, beleza lá, funcionários ponto add, aí eu vou colocar lá, engenheiro civil. O outro aqui, ó, funcionários ponto add, vou criar aqui, vou adicionar aqui a garçonete. Beleza? Então olha só, se eu pegar e parar o meu código aqui, ó, e mandar depurar arquivo, olha só o que vai acontecer. Ele cria todos os funcionários e olha só. Aqui, ó, em variáveis. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, a variável funcionários? Tá vendo que ela está com size 3? Então tem 3 funcionários nela. O quarto funcionário ainda não está nela, porque eu parei na linha que vai adicionar a garçonete. Eu ainda não executei ela, então por causa disso que só tem 3 funcionários. Tem os 2 funcionários mais o engenheiro civil. Tá certo? Então, olha lá, tá lá, ó,
abrir funcionário, o funcionário 0 é um funcionário normal, que é a Mona Lisa, tá lá. O funcionário 1 é Luana, e o funcionário 2, que é engenheiro civil, tá vendo? Só aparece aqui o CREA para ela. Mas aqui, ó, no herdado, olha lá, matrícula, nome e e-mail. Tá vendo? Ela meio quilo tá no herdado. Tá vendo? Então ele mostra para mim, ó, que no funcionário 2, o CREA é um atributo do próprio funcionário, da própria classe. E de herdado, ela tem a matrícula, nome e e-mail, que foi herdado do funcionário. Beleza? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Eu vou mostrar todos esses caras dentro de uma mensagem. Então eu vou criar aqui, ó, string msg igual lista de funcionários. Opa! E aí eu vou pular aqui 2 linhas. Beleza? Então eu vou preparar aqui uma lista de funcionários. Então eu vou percorrer o vetor inteiro para eu ir concatenando os dados de todos os funcionários nessa lista minha, para no final eu mostrar uma JOption pane com a lista de funcionários. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, olha só, o que eu vou fazer? For, eu vou fazer isso aqui, ó. Um int i igual a 0, enquanto i for menor do que funcionários.size, ou seja, ponto o tamanho do vetor, incrementando o i de 1 em 1. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: msg mais igual matrícula do funcionário, 2 pontos, separa, aí eu pego aqui, ó, funcionário, funcionários.get, peguei o funcionário, eu peguei um funcionário de uma posição do meu vetor do funcionário, .get matrícula. E aí, concateno esse cara com contrabarra N para eu pular de linha. Beleza? Vou fazer isso aqui, ó, para nome e para e-mail. Então, olha lá, ó, nome e e-mail. E aí, ó, eu pego, aqui eu vou pegar o get nome e aqui eu vou pegar o get e-mail. Beleza? Beleza. Vou só mostrar essa MSG, essa mensagem aqui, ó, para vocês irem acompanhando. .show message dialog no MSG aula de Java e JOption pane .information message. Então, ó, agora se eu mandar executar, olha só o que vai aparecer. Ó, matrícula 1, Mona Lisa, 2, Luana, 3, meio quilo, 4, Gabi. Beleza? Então eu já posso fazer assim, ó. Depois da última eu faço MSG mais igual contrabarra N, porque aí eu vou pular mais uma linha, então vai ficar melhor de visualizar. Então olha lá, ó, ficou assim agora, ó, tá vendo?
Ficou melhor de visualizar funcionário por funcionário, certo? Só que aí eu começo a ter um problema. Qual é o problema que eu tenho? Olha só, como o meu vetor é de funcionário, como a minha lista é de funcionário, eu não consigo ver o CREA do engenheiro, nem o curso de hotelaria da garçonete. Tá certo? Porque olha só, como é que eu vou fazer aqui, ó? Olha só, não consigo, ó. Funcionários.get na posição I, .get, olha lá, só aparece para mim o e-mail, a matrícula e o nome. Por quê? Porque o engenheiro que tem o CREA não aparece para mim, porque ele está na subclasse, ele está na classe especializada. E a garçonete também não aparece para mim, porque ela está na classe especializada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que testar em cada momento do meu loop se aquele funcionário é um engenheiro ou se aquele funcionário é uma garçonete, para eu incluir as informações dela ou dele nos dados que vão ser listados. Beleza? Estão entendendo? Dúvidas até agora? Não? Você pode explicar a sintaxe do array? Tá, vamos lá na sintaxe do array. Olha só, funcionários é o nome da minha variável, certo? Ponto .get, eu pego uma posição do vetor. E aí a minha posição é a posição I. Por quê? Porque na primeira vez do loop eu pego a posição 0, na segunda vez a 1, a 2, a 3. Então é como se eu fosse lá na posição do vetor e pegasse o funcionário que está lá. Aí dentro daquele funcionário eu consigo fazer os métodos get e set. Entendeu? Aí eu faço get e set naquela posição. Beleza? Entendeu? Tranquilo? Galera, mais alguém com alguma dúvida? Não? Então, olha só. O que eu vou fazer? Cada vez que eu rodo esse loop, eu não sei se a posição atual que eu estou trabalhando no vetor de funcionários, eu não sei se é um funcionário comum, se é um funcionário engenheiro civil ou se é um funcionário garçonete. O funcionário comum, para mim, não é problema, porque ele já foi resolvido ali. Eu já peguei todos os dados que ele tem, que são matrícula, nome e e-mail. Então, o grande problema para mim é quando o funcionário é engenheiro civil ou quando o funcionário é garçonete. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste em cada funcionário que eu percorrer ele. Ó. Se funcionários.get na posição I é uma instância de engenheiro civil, tá vendo? Eu estou perguntando, se o funcionário na posição I, o funcionário que eu estou lendo agora, é uma instância de engenheiro civil, então agora eu tenho que pegar desse cara o CREA. Beleza? Porque o CREA não é comum a funcionário, só ao engenheiro civil. Então eu vou ter que pegar o CREA. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Engenheiro civil, que é a variável que eu já tenho aqui em cima, ó, eu já declarei ela aqui em cima, tá certo? Engenheiro civil recebe funcionários na posição I. Aí deu erro. Por que deu erro? Porque aqui é um vetor de funcionários e aqui eu espero um engenheiro civil. Então eu tenho que fazer um casting
O que é um cast? É uma transformação. Eu tenho que transformar esse objeto que está nessa posição do vetor em um engenheiro civil. E como eu sei que essa posição do vetor é uma instância de engenheiro civil, então eu posso fazer esse casting que eu sei que não vai dar erro. Então, como é que eu faço o casting? Eu faço isso aqui, ó. Beleza lá? Funcionou. Eu coloco entre parênteses a classe para o qual eu quero pegar esse objeto e transformar. Então eu quero transformar esse objeto que está nessa posição do vetor em um engenheiro civil para depois jogar nessa variável aqui. Beleza? Então eu fiz o cast e transformei. Agora eu faço isso aqui, ó, tranquilamente. Ó, CREA. E aí eu pego, não pego mais do vetor, né? Eu pego aqui, ó, do funcionário, ó, do engenheiro civil, ponto get CREA. Beleza? Beleza. Aí vou fazer a mesma coisa com o garçonete. Else if aí eu vou fazer esse mesmo cara aqui, ó. Só que aí eu vou testar se é uma instância de garçonete. Se for uma instância de garçonete, eu vou fazer o casting lá. Garçonete recebe o funcionários na posição I. E aí eu vou fazer, ele vai reclamar, eu vou fazer o casting de garçonete. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu vou verificar aqui, ó. Se garçonete ponto get curso de hotelaria, se esse cara me retornar true, eu vou fazer o seguinte, ó. Curso de hotelaria sim. Se não, eu vou colocar aqui, ó, curso de hotelaria não, porque o usuário, né, ele não vai saber o que é sim, o que é true, o que é false, né? Eu vou olhar para isso, está tudo em português, por que apareceu true aqui ou false? Então, eu já traduzi para o cara. E aí, ó, a partir desse momento, quando eu mando executar o código, ele vai aparecer assim, ó. Olha lá, ó, CREA só para o engenheiro e o curso de hotelaria sim, só para a garçonete. Entendido? Tranquilo isso aí? Hein, galera? Posso continuar? Posso continuar ou vocês querem um tempinho para terminar de fazer essa parte? Tá, eu vou deixar um tempinho. Vou parar aqui a gravação, vou deixar um tempinho de 20 minutos. E aí eu volto. Continuando então a aula, o que nós vamos começar a fazer? Provavelmente não vai dar tempo de terminar hoje, mas a gente vai começar a fazer para terminar na próxima aula, tá? Nós vamos fazer o seguinte: a gente vai criar uma classe. Essa daqui foi a principal simples, né? Eu vou criar aqui uma classe chamada principal completa. Ó, classe Java, eu vou chamar ela de principal completa, tá? Que a gente vai fazer o seguinte:
nós vamos criar os métodos todos para inserir, alterar, excluir, consultar dados no vetor. Beleza? Tranquilo? E a gente vai manipular os 3 funcionários. Funcionário, engenheiro e garçonete. Tá? Toda hora a gente vai poder inserir qualquer um dos 3. Beleza? Beleza, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa classe principal completa, eu vou criar um vetor nela de funcionários. E aí, vou começar a fazer as operações de buscar o funcionário, de adicionar no vetor, de remover, de alterar esse funcionário no vetor. Beleza? Então, olha lá, o meu vetor vai ser um ArrayList de funcionário, que eu vou chamar de funcionários. Tá lá. Opa, é funcionário. Beleza. E aí eu vou começar a criar os métodos. Então o primeiro método que eu vou criar vai ser um adicionar funcionário. Então, ó, public void adicionar. Só vou chamar de adicionar, tá? Esse cara, ele vai pedir um funcionário para adicionar no vetor. Então, eu vou fazer aqui, ó, this.funcionários.add. Adicionei funcionário. Vou fazer um método remover. Então, lá, public void remover. Então, ele vai pedir um funcionário para ser removido. Funcionário. Então, eu vou pegar, ó, funcionários.remove. E aí eu passo o objeto funcionário para ser removido. Aí eu vou pedir aqui um objeto, um método, ó, alterar. Então aqui, ó, funcionário, public void alterar. Então eu vou pedir o seguinte, ó, um funcionário velho e outro funcionário que é o funcionário novo. Então, o que eu vou fazer nesse método? Eu tenho que alterar os dados dele no vetor. Então, simplesmente, eu vou fazer 2 comandos, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Remover o funcionário velho e adicionar... Adicionar o funcionário novo. Beleza? Que aí vai dar a impressão para o usuário que ele foi alterado só. Aqui eu vou criar o método public void listar, aliás, public, aí eu vou voltar aqui, ó,
eu vou fazer o seguinte. Esse cara, eu vou voltar uma string. Então, public string listar. Então, eu vou listar todos os funcionários aqui e vou devolver numa string. Então, para eu listar todos os funcionários, eu vou aproveitar que já está pronto, tá? Eu vou pegar essa parte aqui, olha. Ó, daqui até aqui, e vou colar aqui, ó. Tá vendo? Criei a lista de funcionários, percorri a lista de funcionários, aí eu tenho que criar aqui, ó, engenheiro civil, para parar de dar alguns erros, e tem que criar aqui garçonete. Então, ao final aqui, ó, vamos lá, esse cara aqui, ó, que é o, cadê o método? O método começa aqui e termina aqui, mas ainda tem algumas coisas de errado aqui, ó. Esse cara fecha aqui, esse fecha aqui, então tem um a mais aqui, ó. Ah, tá. Ele está reclamando porque falta fazer isso aqui, ó. Return MSG. Tá vendo? Aí eu vou criar um método aqui que mostra mensagem para o usuário. Então, eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de mostrar. Public void mostrar. Aí esse cara, eu vou pedir uma string, que é a mensagem que eu quero mostrar. Então eu vou só fazer nele, ó, uma jOptionPane.show message dialog no MSG, aula de Java, jOptionPane.information message. Então, criei um método só para mostrar. Agora eu vou criar um método para ler. Então, ó, public string ler. Aí eu vou passar uma mensagem, que é o que eu vou perguntar para o usuário entrar para leitura. Então, olha lá, ó. Que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, return jOptionPane.show input dialog. Aí eu vou colocar lá no MSG, aula de Java, jOptionPane.question message. Então eu já retorno a jOptionPane. Vou copiar esse cara e vou fazer um polimorfismo dele. Só que ele aqui, ó, esse vai voltar um int. Então eu vou fazer aqui, ó, integer.parse int, e aí eu vou passar a mensagem que eu quero ler. Ele não está aceitando aqui, porque o método só tem retorno diferente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu posso resolver. Tá, eu vou chamar esse método aqui
vou chamar esse método de paraInt, beleza? Vou chamar esse método de paraInt e ele vai retornar o integer.parseInt de ler MSG, beleza? Entenderam? Quando eu chamo o método paraInt, esse método chama internamente o ler e passa a mensagem para o ler. Aí o ler devolve uma string para ele, ele converte essa string para int e me devolve. Beleza? Então toda vez que eu ler um inteiro, eu vou usar o paraInt. Se eu ler... eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar ele de ler int, vai ficar melhor. Ler int. Tranquilo? Então eu posso ler ou ler int. Beleza? Porque os nossos parâmetros lá são... e aí eu ainda tenho o curso lá, que pode ser um boolean, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler boolean, ler bool. Vou passar para esse cara e vou pro ler e vou fazer o seguinte: se ler ponto equals ignore case sim, se for, eu faço um return true. Se não, return false. Beleza? E aqui, obviamente, eu vou trocar para boolean. Beleza? Então, o meu método ler bool, eu passo a mensagem. Você fez curso de hotelaria? Aí a pessoa vai escrever sim ou não. Se ela escrever sim, de qualquer jeito que ela escreva, tudo com letra maiúscula, tudo com minúscula, ou alternando maiúscula e minúscula, eu vou verificar se o resultado foi sim. Então eu retorno true. Se o resultado for não, eu retorno false. Beleza? O equals ignore case, ele compara. O equals é um método que compara texto. No texto, se eu colocar que uma variável igual a outra, ele não compara. Então ele precisa do método equals. Aí o equals ignore case é porque o Java é case sensitive. Então ele faz diferença de letra maiúscula para minúscula. Quando eu coloco o equals ignore case, ele não faz mais diferença de letra maiúscula e minúscula. Tá certo? Então ele vai retornar o valor para mim. Se a pessoa escreveu sim de qualquer forma, ele vai retornar para mim. Beleza? Aí, deixa eu ver se eu... eu tenho aqui, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Olha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Public int menu principal. O menu principal, o que ele vai fazer? Eu vou criar aqui uma variável string msg igual a menu, menu contra barra n para pular linha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó.
MSG mais igual, e eu já vou colocar aqui contra barra N com ponto e vírgula para me facilitar a vida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó, opção 1, adicionar funcionário. Opção 2, remover funcionário. Opção 3, alterar funcionário. Opção 4, listar funcionários. Opção 5, o que eu posso fazer? Sair. Tá bom. Sair. Esse cara não devolve o int? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Return ler int de MSG. Tá vendo? Eu só montei o texto do menu. Toda vez que eu chamar ele, ele monta esse texto, chama o lerint, o retorno do lerint vai ser o retorno dele. Beleza? Tranquilo? Galera, ficou tudo tranquilo aí? Olha só, eu vou parar a gravação, vou esperar mais 15 minutos para vocês terminarem isso aqui, tá? Então, galera, conforme mostrado aqui, né, eu montei aqui todos os métodos que eu vou precisar para que eu faça o meu programa principal. O meu programa principal vai estar aqui, ó, no método main. Aqui no método main, eu vou fazer a chamada e vou fazer a lógica de execução de todos os outros métodos. Beleza? Então, como a gente já está no término da aula, eu vou parar essa aula agora. Na semana que vem, a gente continua esse mesmo projeto, essas mesmas classes, e aí a gente vai montar junto o programa principal. Beleza? Tranquilo, então? Então, galera, terminou. Até semana que vem.